Você já parou para pensar que você pode ter sido adotado? Apesar de existir hoje um sistema nacional de adoção e acolhimento, é muito difícil estimar quantas pessoas adotadas existem no Brasil. Se entrarmos hoje nas estatísticas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aproximadamente 8.000 crianças foram adotadas desde 2019, ano em que este novo sistema entrou no ar. Isto porque um sistema como este existe há pouco mais de 10 anos, mesmo a adoção sendo uma coisa muito antiga na nossa história. Mas o que eu quero dizer para você aqui hoje é que esse número é muito, mas muito maior, em que inclusive você também pode ter sido adotado. Eu sou a Aline Santana, uma analista de sistemas que virou psicóloga para trabalhar com adoção. E o que eu mais gosto quando eu me apresento desta forma é a pausa que eu posso fazer para olhar a cara de espanto de muitos de vocês pensando: que louca! O que será que fez ela trocar os sistemas pelas pessoas? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sempre tem alguém que deixa escapar dos pensamentos e pergunta: por que você trocou de profissão? Vocês vão entender por que eu troquei de profissão quando eu contar a história de uma pessoa que eu conheci. Eu estava na recepção de uma clínica e conheci Dona Joana. Dona Joana é uma senhora de aproximadamente 70 e poucos anos e tinha bem uma cara de vó. Inclusive, ela parecia muito a minha avó. E talvez, por eu ter ficado um tempo olhando para ela, eu posso ter dado brecha para que ela começasse uma conversa comigo. Dona Joana veio do interior para trabalhar, mas acabou casando, hoje ela é viúva e tem uma família muito grande com filhos e netos. Mas conversa vai, conversa vem, Dona Joana pergunta o que eu faço. Eu digo a ela que eu sou psicóloga, que trabalho com pais e filhos que se formam através da adoção durante todo o processo. Nessa hora eu percebo uma expressão meio desconfiada, mas mesmo assim ela arrisca em continuar a conversa. E me conta: meu filho disse um dia desses que queria adotar uma criança. Eu fui logo dizendo para ele que filho meu não cria filho dos outros. Sabe lá, essa índole ruim, essa origem, vai que vira marginal. Tem uma conhecida minha lá do interior que adotou um menino bebê. Lá na frente, quando ele estava adulto, alguém foi dizer para ele que a mãe dele não era a mãe dele de verdade. Esse menino se revoltou e foi embora. Você acredita nisso? Ele foi embora. Eu achei isso um ato de muita ingratidão. Ela criou ele com todo amor e carinho e ele vai embora? Para fazer isso, ele só deve ter puxado a família dele lá ruim. Olha, com todo respeito aí ao seu trabalho, mas eu não quero isso para mim, não. Eu ouvia a Dona Joana atentamente e enxergava nelas pessoas que eu encontro diariamente no meu trabalho. Acontece é que nós temos a necessidade de nos apegarmos ao conhecido. O que é desconhecido assusta e a gente faz de tudo para não entrar em contato. Eu pergunto para a Dona Joana por que ela acha que crianças que estão para adoção podem virar marginais. Ela não sabe muito me responder, mas ela diz o seguinte: olha, se uma criança foi abandonada por uma pessoa, essa pessoa não deve ir lá ser coisa boa. Logo, essa criança também não vai ser coisa boa. E pode dar para tudo que for de ruim. Assassino, marginal. Dona Joana tem razão em uma coisa. Sim, a maioria das crianças que estão acolhidas, elas foram abandonadas ou foram retiradas dos seus cuidadores por estarem em vulnerabilidade social. Mas vulnerabilidade social não é coisa que se herda. E ainda tem uma coisa: Dona Joana esqueceu de levar em conta as crianças que perderam seus pais ou responsáveis. E, inclusive, no último ano, isso tem crescido muito no Brasil por conta da pandemia. Em um estudo publicado em julho de 2021 pela revista Lancet, estima-se que 130.000 pessoas estejam órfãs abaixo dos 19 anos. O que acontece é que a justificativa de Dona Joana não bate com os fatos. Mas pensamentos como estes, como o de Dona Joana, foi construído histórico e socialmente, iniciados lá na Idade Média com a roda dos rejeitados e confirmados mais tarde com leis onde os filhos só estavam ali para atender os desejos dos pais. Lei onde o filho podia deixar de ser filho a qualquer momento e, inclusive, não podia cometer ato de ingratidão.
Sabe, ingratidão, não ser grato por alguém ter feito algo de bom e caridoso para mim. Mas a adoção não é caridade. Apesar de na lei isso ter sido descrito como adoção, isto não é uma adoção. Se nos afastarmos do termo jurídico, vamos perceber como a adoção é tão natural em nossas vidas. A adoção é um processo afetivo e psicológico. Tem algo mais afetivo de que aceitar alguém em nossas vidas? Não tem. Por falar nisso, voltando lá à minha conversa com Dona Joana, ela ainda me disse o seguinte: sabe, minha filha, meu filho ainda disse que quer adotar uma criança maior. Aí não. Adoção não é lá algo que se aceite. Se fosse um bebê que a gente ainda coloca nos nossos moldes, do nosso jeito, mas uma criança grande que já vem cheia de história, cheia de mania. Eu disse para ele que eu não sei se eu vou conseguir olhar essa criança e sentir ela como minha neta. E também, como é que eu vou olhar para uma criança e gostar dela se eu não enxergar nada meu nela? Acontece que a adoção é uma via de mão dupla. Não podemos pensar a adoção como crianças que estão acolhidas esperando passar pelo processo jurídico para se tornarem filhas. Adotar é aceitar o outro como parte da sua família. Adotar é aceitar um estranho respeitando as suas diferenças e sua única forma de ser. Adotar é se relacionar. E eu tô falando de relacionamento que a gente se entrega de verdade. Entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, um relacionamento entre o casal. Gente, quer prova maior que a adoção que casamento? A gente adota uma pessoa grande, para não dizer adulta, com todas as histórias, com todas as manias, e a gente ama a si mesmo. Meu marido, por exemplo, chegou para mim por adoção com 26 anos e tá lá até hoje, cheio de manias, cheio de histórias que eu não consigo mudar. Quando a gente é amigo, a gente espera que a outra pessoa seja nossa amiga também. Quando a gente casa, a gente espera que a outra pessoa ame a gente também. Quando a gente leva a adoção para esse patamar, a gente percebe que a gente adota todo mundo o tempo todo. Quando você aceita o outro, dando espaço para ele ser ele mesmo, isso é adotar. Isso é ter uma atitude adotiva. E você não necessariamente precisa de um processo jurídico para isso. Um marido e uma esposa te torna a outra parte da relação. Um amigo te torna outro amigo. Às vezes, ele te torna até um irmão. Os sobrinhos nos fazem tios, tias. Os afilhados nos tornam madrinhas, padrinhos. Se é tão possível para a gente amar essas pessoas, por que é tão difícil aceitar que uma pessoa ame uma criança só porque ela não nasceu da sua barriga ou com seu DNA? Por que que para filho precisa ter condição de laço sanguíneo para amar? Foi para responder e explicar essas coisas que eu mudei de profissão. Inclusive, no final da conversa lá com Dona Joana, ela fica em silêncio. Eu acho estranho, porque depois de uma conversa dessa, raramente alguém fica em silêncio. Mas quando ela levanta os olhos, eles estavam marejados. E ela diz para mim que entendeu ali, que adotou e foi adotada quando escolheu viver com os seus padrinhos a viver com a sua família de nascimento. Dona Joana, no auge dos seus 70 e poucos anos, descobriu que tinha sido adotada. E você consegue perceber que também já foi adotada? Obrigada.